passar um pouquinho a régua aqui na realidade. Aparentemente estamos vivendo as últimas horas, talvez últimos dias, a gente nunca sabe, né? Nesse governo Bolsonaro tudo é muito imprevisível, mas da era Mandetta. O próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu ontem à noite que avançou o sinal, que exagerou no confronto, nos desafios e nas críticas ao presidente Bolsonaro, e parece que não há mais clima para que ele continue no comando do Ministério da Saúde. Era impressionante que ainda existisse esse clima, com Mandetta e Bolsonaro trocando farpas e indiretas frequentemente, mas a entrevista do último domingo acabou sendo mais que uma gota d'água, foi uma cachoeira ali naquele copo que já havia transbordado havia muito tempo. E de acordo com a Camila Matoso, que edita o painel da Folha de São Paulo, é uma tremenda de uma apuradora, o próprio Mandetta já avisou os funcionários do Ministério da Saúde que provavelmente vai sair, que vai ser demitido nas próximas horas ou nos próximos dias, mas que não sairá até que seja escolhido um sucessor. Ele ouviu opiniões diversas ali, a maioria sugerindo a ele que pedisse demissão antes que fosse demitido, mas ele disse que não, que essa é uma hipótese que está fora de questão e que ele aguardará a nomeação de um substituto para que então possa sair. Quem será este substituto? É um mistério. De acordo com a apuração da reportagem da Folha de São Paulo, também de outros jornais em Brasília, perderam força nomes como o da médica Nise Yamaguchi e do ex-ministro e deputado Osmar Terra, do MDB, que andou falando demais e divulgando muitos dados contraditórios e falsos, inclusive, na internet, e acabou perdendo força, inclusive dentro das hostes bolsonaristas. Então o nome é um mistério. Muita gente já falou em Roberto Calil, mas e tudo isso baseado num elogio que o Bolsonaro fez ao Calil, porque o Calil admitiu o uso da cloroquina. Mas falou o nome dele em rede nacional, vai? Aquele o nome foi citado em rede nacional, mas o Calil vai topar? Eis a questão, porque ele é presidente, foi médico de ex-presidentes, né? Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer. É uma pessoa que está ligada ao poder de alguma forma, mas a gente não sabe se tem experiência nisso, nem administrar o país no momento de pandemia. Não é impossível que isso aconteça. Eu acho que não, mas não é impossível. Mas Bolsonaro é imprevisível, né? Você nunca sabe quando ele vai sacar da manga um Abraham Weintraub ou uma Damares Alves, e aqui não vai crítica nenhuma ao trabalho em si da Damares, mas é que quando ela foi nomeada, a ministra, aquela pasta gigantesca, eu nunca sei a ordem, Mulher, Direitos Humanos, Família, é nessa ordem? Mulher, Família e Direitos Humanos. Ninguém sabia quem era a Damares Alves. A Damares era assessora do Magno Malta, que era um dos mais cotados para assumir um dos nomes no Ministério do Bolsonaro, e acabou sendo deixado de lado por excesso de puxa-saquismo naquela época. Vocês se lembram? Quando o Magno Malta, no momento em que saiu a notícia da vitória do Bolsonaro, foi lá e puxou o braço do Bolsonaro e colocou em volta dele. Foi constrangedor, né? Aquilo foi um excesso de bajulação. Acho que até pro Bolsonaro aquilo foi demais. E curiosamente, ele escolheu exatamente a assessora do Magno Malta, dando aquela torcidinha na faca depois de... Bom, é de mau gosto aqui a analogia. Mas enfim, deu para entender. O fato é que a gente nunca sabe quem é que Bolsonaro vai tirar do bolso. E aí a gente tem várias desvantagens na saída do Mandetta. Uma delas é a óbvia: o Brasil estará defenestrando uma pessoa pelo simples fato de defender a ciência. O Mandetta não é nenhuma sumidade, não é nenhum estadista, não é ninguém que está gabaritado para assumir a presidência em 2022, como já tem gente imaginando e viajando na internet. Mas pelo menos é alguém que foi lá e assumiu aqui no Brasil as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que deveria ser óbvio, mas no Ministério Bolsonaro você nunca sabe para que lado que as coisas vão apontar. Então as desvantagens são óbvias. O Brasil talvez mude de direcionamento no momento em que o Reino Unido acaba de anunciar que não está nem perto de acabar com as restrições. A França está adiando a volta à normalidade. Os Estados Unidos cada vez contam um número maior de mortos. A Europa, por mais que tenha visto uma redução no número de vítimas, também está numa situação ainda desesperadora e está longe de deixar de lado o confinamento. Talvez o Brasil vá numa direção oposta. Qual é a vantagem nisso tudo? A primeira é a óbvia. Numa dessas funciona. Vai saber. A gente está vivendo uma situação tão inédita
que numa dessas uma diretriz completamente diferente daquela que tem sido adotada em todo o planeta é aquela que funciona e a gente coloca o ovo de Colombo em pé. É provável? Não, mas é possível. A segunda vantagem é que finalmente o presidente Jair Bolsonaro vai ser obrigado a assumir as consequências de seus atos. Ele vai ter de fato um papel nessa crise toda que não seja o de ficar soltando seus perdigotos, aspergindo xingamentos e desafios ali na porta do Palácio do Alvorada. Porque se o Brasil promover uma mudança de direcionamento, a gente estará indo no caminho que Bolsonaro tem apontado com um dedo, enquanto a caneta dele aponta em outro. Finalmente, Bolsonaro colherá os resultados dos seus atos. Serão bons resultados? A gente não sabe, mas pelo menos o presidente, que por uma questão de coerência terá de mudar o direcionamento que foi imposto até agora pelo Ministério da Saúde, terá de colher aquilo que ele plantou. Se será um resultado bom ou não, a gente não sabe, Deus nos proteja.